Uma das minhas trilogias favoritas de toda a história do cinema é a trilogia Antes. O Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, os três dirigidos pelo Richard Linklater, grande Richard Linklater. E há muito tempo eu já queria falar sobre essa trilogia aqui no canal, e aí eu resolvi falar, por que não? Eu amo essa trilogia, amo essa trilogia. O amor que eu sinto por essa trilogia é uma coisa praticamente platônica. Isso é uma coisa que ficou muito clara, muito flagrante pra mim, recentemente, outro dia, quando eu resolvi reassistir aos 3 filmes na sequência, numa maratona especial, e assim que a Celine e o Jesse apareceram na tela pela primeira vez, os meus olhos subitamente se encheram de lágrimas. Eu sinceramente não sei porquê, mas isso aconteceu. É claro que isso não tinha acontecido na primeira vez que eu vi o Antes do Amanhecer, porque, obviamente, né, quando eu vi o filme pela primeira vez, eu ainda não conhecia a Celine e o Jesse, então logicamente não tinha como acontecer. Só que nas assistidas posteriores, todas as vezes que eu revejo esses filmes, eu tenho a sensação de que eu tô reencontrando ali velhos amigos muito queridos, que há muito tempo eu já não via e que eu tava com muita saudade. E é sobre essa trilogia que a gente vai começar a falar aqui hoje, e vamos continuar maratonando aqui nos próximos dias, porque, como eu já falei, é uma das minhas trilogias favoritas, há muito tempo eu já queria falar sobre essa trilogia aqui no canal, então hoje a gente vai começar pelo começo, pelo Antes do Amanhecer, e nos próximos dias a gente vai voltar aqui pra falar sobre Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite. Mas antes de mergulhar no filme, aquele aviso de sempre, se você já tá por aqui, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo, e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E aproveita e deixa um comentário aqui embaixo, diz o que você acha de Antes do Amanhecer e da trilogia do Antes como um todo, beleza? Pois bem, na mitologia, entre aspas, do filme, a Celine e o Jesse se encontraram pela primeira vez no dia 16 de junho de 1994, ou seja, há mais ou menos 30 anos. E como eu já falei, eu tenho um carinho muito grande pela Celine e pelo Jesse, é uma relação que vai além de simplesmente encarar eles como dois amigos que eu vivo shippando e vivo torcendo pra darem certo como casal, vai além disso. É quase como se eu me sentisse sob a pele da Celine enquanto ela tá se apaixonando pelo Jesse e sob a pele do Jesse enquanto ele tá se apaixonando pela Celine. E esse procedimento do se apaixonar, ou seja, desenvolver uma relação de paixão a partir do zero, de duas pessoas que acabaram de se conhecer, é uma coisa que, pela lógica, só é possível mesmo no Antes do Amanhecer. Nos filmes seguintes, eles já se conheciam, eles já não eram mais meros estranhos. E quem ofereceu o melhor resumo possível pra dinâmica toda dos 3 filmes foi o próprio Ethan Hawke, que interpreta o Jesse. Ele disse que o primeiro filme é sobre o que poderia ser, o segundo filme é sobre o que deveria ter sido, e o terceiro filme é sobre o que é. E cada capítulo da trilogia funciona por méritos próprios, por acompanhar um período específico e diferente da vida daquele casal, que, portanto, não seria possível de abordar no exemplar que veio antes, ou no que vem depois. E antes de qualquer coisa, é uma boa lembrar que esse vídeo aqui vai ter spoilers de Antes do Amanhecer. Tudo bem que é spoiler de um filme que já tem mais de 30 anos, e também, venhamos convenhamos, Antes do Amanhecer não é um filme de spoilers, porque o centro do filme tá em acompanhar as conversas que vão construindo a relação da Celine e do Jesse. Mas, de qualquer forma, se você nunca viu o filme, quer ter a sua experiência preservada e não quer saber de nada do que acontece nele, eu recomendo que você pare esse vídeo por aqui, veja o filme e depois volte esse vídeo. Combinado? Pois bem, vamos lá. No caso específico do Antes do Amanhecer, o fator que move o filme e torna ele tão apaixonante pra mim é um certo romantismo meio inocente que é fruto, na essência, do fato da Celine e do Jesse serem indivíduos muito jovens. Eles têm os seus 20 e poucos anos, eles não têm a visão deles distorcida por aquele cinismo de quem já passou por várias traições e várias desilusões ao longo da vida, e com isso, eles estão experimentando o processo de se apaixonar e de encontrar o amor das suas vidas sem saber o dia de amanhã. E quando a gente é jovem e a gente se apaixona pelo amor das nossas vidas, a gente tem a absoluta certeza de que aquela relação nossa ali é uma coisa de outro mundo, que aquela nossa relação que a gente tá vivendo ali é uma coisa totalmente excepcional, fora do comum, que nunca antes na história do mundo ninguém viveu uma relação que nem a que a gente tá vivendo ali. E a escolha tomada pelo Richard Linklater, que é o diretor da trilogia e que também escreveu o roteiro do filme ao lado da Kim Crimson, toma pra fazer a gente sentir que a Celine e o Jesse realmente acreditam que aquela paixão que eles estão vivendo ali é uma coisa excepcional, atípica, fora do comum, é a decisão de realmente tornar as circunstâncias que levaram a Celine e o Jesse a se aproximarem circunstâncias excepcionais, atípicas, fora do comum. Eles se conhecem por acaso num trem, resolvem parar em Viena de bobeira pra passar um dia e uma noite perambulando pela cidade enquanto eles conversam, e na manhã seguinte eles já têm que voltar pra rodoviária pra poder seguir os dois os seus respectivos rumos. Ou seja, eles são obrigados pelas circunstâncias da situação a viver um romance de uma vida inteira em um único dia. Eles podem nunca mais voltar a se ver, mas eles viveram aquela data com a certeza de que eles foram feitos um pro outro. Se isso não é um romance hiper idealizado, eu não sei o que mais seria. À medida que a trilogia vai avançando, o romance deles dois vai incorporando elementos que têm mais a ver com os períodos seguintes da vida deles dois, e que são dramas que cativam por serem muito sinceros e muito identificáveis. Mas no primeiro, existe um fator inusitado daquele romance, né, o fator deadline, e isso ajuda a gente a encarar aquele romance sob a mesma lente de romantismo juvenil, lúdico e sonhador pela qual a Celine e o Jesse se enxergam. E o detalhe que torna aquela dinâmica tão apaixonante é o mesmo que torna ela, ao mesmo tempo, tão dolorida. Que é, eles dois se apaixonam com a certeza e com a alegria de terem acabado de encontrar a alma gêmea um do outro, só que eles fazem isso sabendo que no dia seguinte eles dois vão
embarcar em trens diferentes, rumos diferentes, pra, em teoria, nunca mais voltarem a se ver. Eles vivem uma relação que tem hora pra acabar, mas eles insistem em vivê-la mesmo assim. Por quê? Porque o simples contato inicial que um tenta com o outro é tão magnético, tão poderoso, que eles não conseguem experimentar ele só um pouquinho, como uma coisa que tem um prazo de validade pré-determinado pra acabar. Não, eles precisam seguir em frente. Eles precisam mergulhar com tudo naquela relação. Ela vicia. Vicia tanto que, enquanto eles estão ali vivendo aquele dia, tarde, noite, eles simplesmente se esquecem que, no dia seguinte, eles vão ter que se separar. E ter que se separar, depois de estabelecer uma conexão tão íntima e tão afetuosa, é uma coisa que vai machucar. Isso é uma coisa que nem passa pela cabeça deles enquanto eles estão ali vivendo esse romance. E é isso que torna, no fim das contas, o desfecho dessa história aqui tão doído. Porque a gente se apaixona tanto pela paixão, sim, apaixona pela paixão deles dois, que cogitar, mesmo por um segundo sequer, a ideia de que eles dois vão se separar e nunca mais vão voltar a se ver, é uma ideia que já machuca por si só. E que o filme se encerre com eles dois prometendo um pro outro que eles vão se reencontrar daqui a 6 meses naquela mesma estação, sem trocarem número de telefone, sobrenome ou qualquer outra via de contato, eles só marcam a data e é isso aí, numa demonstração clara de um romantismo meio ingênuo, é uma coisa que faz jus a quem eles são naquele ponto de suas vidas. E também faz jus, é claro, a toda a abordagem adotada pelo Richard Linklater. Nesse sentido, Antes do Amanhecer talvez seja um dos filmes que melhor sabem usar a sua ambientação e a sua relação com os espaços e com o tempo, a fim de retratar como que um romance pode se dispersar no espaço e no tempo. O Linklater estabelece a Celine e o Jesse como indivíduos tão imersos na sua própria interação, que acaba compondo um mundinho à parte só pra eles dois, que acabam se deslocando do seu entorno. Eles dois estão de passagem por Viena, que é uma cidade que nem tava no itinerário original deles dois e que meio que entra por acaso. E embora a direção do Richard Linklater e a fotografia do Lee Daniel explorem bem as locações, as paisagens, a verdade é que elas nunca chamam atenção pra si. Elas estão ali muito mais pra poder compor o que cerca as conversas entre a Celine e o Jess, que são, afinal de contas, o centro das atenções. E além disso, nenhum coadjuvante que surge ao redor do casal, né, seja o poeta na beira do rio, a senhora que lê mãos, os caras que dão pra eles os ingressos de uma peça que vai ter ali em Viena e dicas do que eles podem fazer na cidade e tal. Nenhum daqueles coadjuvantes soa como personagens de fato. Todos eles ali são pequenas passagens, pequenos momentos do dia do casal, fragmentos de alguma coisa que pipocou ali, um acontecimento a mais que rolou ali naquela caminhada. E ao mesmo tempo, os diálogos entre eles dois são diálogos longos, que fluem de forma muito orgânica, com algum resquício de uma ideia, pergunta, resposta puxando a outra. A Julie Delpy como a Celine e o Ethan Hawke como Jess proferem esses diálogos com uma convicção total, eles realmente seguem o flow dessas conversas, e não menos importante, o Richard Linklater e o Lee Daniel constantemente filmam essas conversas através de longos planos que chegam a durar vários minutos e que só ficam ali, acompanhando as conversas daquele casal, sem cortes ou então com poucos cortes. Isso é uma coisa que funciona não só pela eficiência técnica dos atores, da fotografia, etc, por sustentar todos esses planos por um longo tempo, mas também porque eles não chamam atenção pra si mesmos, do tipo, vejam só, olhem pra mim, olhem como eu tô rodando planos longos, sem cortes, por puro exibicionismo. Não, ao contrário, sempre que a gente tá acompanhando esses momentos, a gente meio que nem percebe a artimanha técnica em si, porque a gente tá totalmente imerso no contínuo do papo daqueles dois personagens. A gente tá tão imerso no que um diz pro outro, quanto eles mesmos. E, embora existam elipses aqui e ali, ou seja, passagens de tempo aqui e ali, a passagem do dia pra tarde, pra noite, pra madrugada, ela acontece tão sutilmente, porque, de novo, a gente tá tão mergulhado nas conversas entre a Celine e o Jess, que acaba que a gente nem percebe o avanço das horas, que é um sentimento que, com certeza, é compartilhado pela Celine e pelo Jess. E se isso acontece, é porque os dois personagens, tanto a Celine quanto o Jess, são personagens fascinantes. Inclusive, o Richard Linklater, ele cria um contraste bem divertido entre a beleza do romance deles dois e a monotonia dos outros que estão ao redor deles, né? O filme já começa com uma imagem de um casal brigando lá no trem, e é isso que motiva a primeira conversa entre a Celine e o Jess, e lá na frente, no restaurante, ele antecipa o papo que eles dois vão ter com alguns planos de outras pessoas desconhecidas, vivendo as suas vidinhas isoladas ali. Isso já cria um cenário que torna a união entre a Celine e o Jess ainda mais especial. Só que o mais bacana de tudo é que, nesse meio do caminho, enquanto o filme vai se desenrolando, a gente vai conhecendo os dois personagens, a Celine e o Jess, menos através do que eles fazem e muito mais através do que eles conversam, das ideias que eles expõem. Eles são jovens sonhadores, mas também são muito curiosos, cheios de dúvidas, de elucubrações, de memórias. É a Celine confessando que ela tem muito medo de avião, porque ela tem muito medo de morrer. É o Jesse contando que quando ele era criança, ele viu o espírito ou uma projeção da avó recém-falecida dele ali num belo dia. É o Jesse contando um aspecto engraçado sobre a vida sexual dos macacos. É a Celine relatando uma teoria que ela tem de que meio que não importa em qual geração você nasceu. São eles dois falando sobre os receios da vida adulta, sobre as visões
visões que eles têm sobre amor, romance e por aí vai. São indivíduos muito curiosos com relação à vida, o universo e tudo mais. São indivíduos que conversam profundamente sobre muitas coisas, que buscam o tempo todo tentar ser os mais honestos possíveis com relação a si mesmos, individualmente, e por aí vai. E além do calor humano, da intensidade, do carinho que tanto a Julie Delpy traz pra Celine quanto o Ethan Hawke traz pro Jesse, tem um aspecto específico nas performances dos dois que eu acho fundamental, que é a honestidade das reações de cada um. É um risinho que surge ali por acaso, espontaneamente, ou uma retraída rápida e sem jeito. Em especial, uma coisa que sempre me mata sempre que eu vejo é a curiosidade genuína que um tem pelo outro ao ouvir esse outro falar. Quando a Celine fala, o Jesse ouve atentamente, olhando a Celine realmente interessado pelo que ela tem a dizer. E sempre que o Jesse fala, a Celine tá olhando pra ele, realmente a fim de escutar o que ele tem a oferecer. Isso é uma coisa que pode parecer pequena, mas que pra mim é perfeita por ajudar a desenhar os contornos daquela relação e fazer a gente acreditar ainda mais na química e principalmente na afeição que um nutre pelo outro. E talvez a coisa mais linda de Antes do Amanhecer seja o fato de ser um filme quase sem conflito. Tem lá no final, quando eles dois estão pra se separar, mas fora isso, os 100 minutos de filme são preenchidos basicamente de conversas e caminhadas, e isso é ótimo. Não precisa de grandes pontos de virada, de reviravoltas, ou então de algum fator externo que jogue a Celine contra o Jesse, ou vice-versa, só pra mais tarde eles voltarem a se aproximar. Não. O que torna esse filme tão especial são esses pequenos momentos de humanidade. É o Jesse tentando tocar o cabelo da Celine e desistindo no meio ao perceber que ela se virou pra olhar ele, num pequeno gesto que volta depois, lá na frente, quando ela puxa o braço dele pra envolver ela por trás. É a Celine soltando um merde pra si mesma ao perceber que ela perdeu ali numa partidinha ali de pinball, e logo em seguida tentando esconder a frustração através de um sorrisinho tímido. É o Jesse fazendo perguntas aleatórias sobre a vida, o universo e tudo mais. É a Celine tecendo opiniões, teorias e comentários sobre a vida adulta, sobre as mulheres, sobre o meio ambiente. É a Celine e o Jesse em silêncio, ouvindo uma música numa cabinezinha. É a Celine e o Jesse num restaurante, brincando de se telefonarem pra conhecerem mais um sobre o outro, e sempre deixando escapar um sorrisinho espontâneo que vem do nada, incontido, etc. Em outras palavras, basta ver eles zanzando por Viena durante 1h40 e batendo papo sobre tudo, nada e um pouquinho mais. Eu realmente sou louco por Antes do Amanhecer. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha de Antes do Amanhecer, conta aqui embaixo nos comentários, e diz se você gostou do vídeo também, e se você gostou do vídeo, curte o vídeo aqui embaixo, deixa o seu like, e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, e fica ligado que nos próximos dias sai aí vídeos sobre Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, pra completar aí esse ciclo dessa trilogia que eu amo tanto, beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima.